Era uma vez uma altura em que a Teresa ligou à sua nora, Joana, e pediu-lhe ajuda para organizar um encontro com as suas amigas. E Joana, percebendo que não se tratava apenas de um pedido, mas sim de uma expectativa, concordou em ajudar, pois sabia que se recusasse isso poderia causar o descontentamento da sogra, e Joana não queria estragar as relações. Sabes como é importante para mim que tudo esteja perfeito, dizia Teresa, tornando-se cada vez mais exigente, e às vezes Joana sentia que ocupava demasiado tempo e esforço a ajudar a sogra, pois as limpezas, a preparação da comida e a recepção dos convidados tornaram-se habituais para Joana, e embora ela o fizesse com carinho, aos poucos começou a cansar-se, e cada vez que voltava para casa, faltava-lhe tempo para si mesma e para a família, e o Pedro também começou a ter algumas questões sobre se isto era normal, a iniciativa, mas por vezes ficava do lado da mãe. Um dia, Teresa decidiu organizar um grande jantar para os seus amigos, e Joana viu-se novamente no papel de ajudante, preparou saladas, fez petiscos, e também ajudou a sogra a pôr a mesa, e à medida que os convidados chegavam, Joana sentia sobre si os olhares da sogra, as suas expectativas e exigências de impecabilidade. E por um lado ela queria ser uma boa nora, agradar a Teresa, mas por outro sentia o cansaço da carga constante. Pedro, eu não aguento mais. Isto não é normal, eu não posso servir a tua mãe ao primeiro estalar de dedos. Ela nunca se aconselha conosco. Simplesmente coloca-nos perante o facto consumado. Querida, não te enerves. O que é que tem de mal ajudares um pouco a minha mãe? O que é que tem de mal? Estás no teu perfeito juízo? Eu pareço uma criada, sirvo a ela e aos convidados dela que eu nem sequer conheço, explodiu Joana. Bem, ela é uma mulher idosa e solitária. Tem de se divertir de alguma forma. Pelo amor de Deus, que se divirta. Mas o que é que eu tenho a ver com isso? Joana fervia como uma chaleira velha. Ela realmente não entendia estas tradições, e não entendia por que é que tinha de se enfiar no carro depois do trabalho para ir à cidade vizinha, que ficava a 2 horas de viagem, só para limpar a casa alheia e cozinhar lá. Está bem, querida. Eu percebi. Vou falar com a mãe, dizia o Pedro, tentando dissuadir Joana de cada vez. Mas isso não mudava nada fundamentalmente, pois durante algum tempo, Teresa deixava de recorrer aos filhos, mas logo tudo se repetia novamente, e ela insistia que a ajuda em casa não eram caprichos, mas sim parte da tradição familiar. Por fim, Joana ferveu definitivamente numa noite após mais um pedido da sogra, e a nora despejou literalmente tudo o que pensava sobre o assunto. A sogra ficou muito tempo calada, e depois respondeu orgulhosamente que não era preciso ela ir mais lá, que já não precisava da ajuda dela, e desligou o telefone. Bem feito, achou que tinha uma empregada gratuita. Bufou Joana e largou o telemóvel. Enquanto Pedro ficou muito preocupado com o conflito entre a mãe e a mulher, e tentou reconciliar as partes cuidadosamente e gradualmente, para que tudo se desvanecesse como se não tivesse havido nenhuma discussão. Mas para Teresa este conflito foi um verdadeiro golpe, e vale a pena conhecer um pouco melhor a Teresa para entender que esta mulher não desistiria assim sem mais nem menos. Teresa era uma mulher sobre a qual se podia falar durante horas. A sua vida estava cheia de acontecimentos que deixaram marcas vivas não só na sua memória, mas também nos corações de muitas pessoas, e é importante conhecer a sua juventude e a cadeia de eventos que gradualmente formaram a sua imagem, pois Teresa destacava-se pela sua elegância antiquada e graciosa, conseguindo sempre estar impecável como se tivesse saído da capa de uma revista, mesmo numa idade avançada, e a sua altura e magreza conferiam-lhe um aspecto sofisticado. E a sua postura sempre direita falava de uma força interior e de um caráter decidido. Os seus cabelos eram espessos e castanhos, sempre cuidadosamente arranjados num penteado elegante, e Teresa gostava de usar fatos de saia e casaco, um pouco abaixo do joelho, e impreterivelmente com acessórios cuidadosamente escolhidos, fossem luvas, um chapéu ou um alfinete de peito elegante, e o seu rosto era como um livro onde o tempo deixou as suas marcas, com leves rugas nos olhos e nos lábios que falavam de muitos sorrisos e risos, e rugas profundas na testa que sugeriam anos de reflexão e talvez preocupação, mas a principal característica da sua aparência eram os olhos, grandes, expressivos, castanhos escuros, que pareciam olhar diretamente para a alma do interlocutor, e neles havia suavidade e severidade
e uma confiança inabalável na sua própria razão. Teresa nasceu numa pequena aldeia no interior de Portugal, onde passou a sua infância. E o seu pai, Duarte, era um homem respeitado na aldeia. Trabalhava como professor na escola local. E a mãe, Margarida, geria a casa e educava os filhos, e a família não vivia com riqueza. Mas Duarte sempre se esforçou para dar aos seus filhos uma boa educação e incutir-lhes princípios de vida importantes, e desde a infância Teresa foi dotada de uma intuição e astúcia surpreendentes. E uma vez, quando tinha apenas 8 anos, conseguiu chegar a acordo com um vendedor na feira e trocar coisas desnecessárias por leite e pão para alimentar o irmão mais novo enquanto os pais estavam ocupados no trabalho, e este caso tornou-se o início da sua reputação lendária de mestre em tudo e enciclopédia ambulante. A escola tornou-se para Teresa a descoberta do mundo do conhecimento, que ela absorvia com entusiasmo. Era uma aluna excelente e a favorita dos professores, mas não apenas pela participação ativa no processo de aprendizagem, pois Teresa sabia encontrar uma abordagem para cada pessoa, fosse um mau aluno a precisar de ajuda com os trabalhos de casa, ou um professor rigoroso que exigisse disciplina, e desde a juventude gostava de ler livros de psicologia e filosofia, o que lançava as bases da sua futura sabedoria e perspicácia. Teresa sempre soube o que dizer, e quando ficar calada, sabia usar a informação com habilidade para alcançar os seus objetivos, e rapidamente percebeu que a força não estava nos gritos e nas ameaças, mas na capacidade de observar, analisar e tomar as decisões certas nos momentos certos, e Teresa entrou na universidade para a faculdade de psicologia, e os anos de estudo numa grande cidade expandiram os seus horizontes e mostraram novas possibilidades. E na universidade foi ativista, participou em todos os eventos e dedicou-se à atividade social, e a sua capacidade de negociar e encontrar compromissos, bem como de resolver conflitos, tornaram-na indispensável no conselho estudantil, e Teresa conquistou rapidamente o respeito e a confiança entre os estudantes e professores. A sua inteligência e capacidade de sair de qualquer situação tornaram-se lendárias na universidade. Teresa sabia estar no lugar certo à hora certa e sempre soube como obter o resultado desejado. Era a pessoa a quem recorriam para conselhos e ajuda, e após terminar a universidade, Teresa arranjou emprego na escola local e começou a trabalhar como psicóloga, conquistando rapidamente os corações dos alunos e pais, pois tentava encontrar uma abordagem individual para cada um, tornando-se não apenas uma conselheira, mas também uma mentora para muitos jovens. A sua astúcia e sabedoria ajudavam-na a lidar com quaisquer situações e parecia que qualquer contradição estava ao seu alcance. E foi neste período que conheceu o seu futuro marido, Manuel, um engenheiro militar enviado em serviço. E Manuel revelou-se um homem firme mas bondoso, e conseguiu conquistar rapidamente o coração de Teresa, e o seu relacionamento desenvolveu-se rapidamente. E 1 ano depois casaram-se. E a vida familiar não mudou Teresa, ela continuou a trabalhar, ocupando-se da educação do filho Pedro e apoiando o marido. Sendo um militar, Manuel estava frequentemente ausente de casa, viajava muito em missões, e Teresa, entretanto, ficava sozinha, e Pedro crescia, transformando-se de um menino pequeno num jovem, e depois num homem maravilhoso. E de facto não havia um ombro masculino. Ela estava completamente sozinha e percebeu que algo precisava de mudar, e divorciou-se do marido, e Pedro entrou na universidade, e logo conheceu Joana. E como qualquer sogra, ela não gostou de Joana. E quando Pedro encontrou Joana pela primeira vez, ela causou-lhe uma impressão indelével. Era alta, esguia, elegante, com pernas longas e ombros estreitos que davam à sua figura uma graça quase de balé, e os seus cabelos claros caíam em cascata de fios sedosos, chegando quase à cintura, brilhando sob os raios do sol quando se movia, e estavam soltos livremente, o que lhe dava um aspecto ainda mais romântico e negligente. O rosto de Joana era sofisticado e bonito, testa alta, nariz reto, lábios cheios que às vezes se esticavam num sorriso misterioso que tirava o fôlego, e os seus olhos azuis eram tão brilhantes e perspicazes que parecia que podiam olhar até ao fundo da alma do interlocutor, e os olhos irradiavam uma luz interior, refletindo a sua mente viva e força interior, e Joana vestia-se com estilo e bom gosto, preferindo sempre roupas elegantes mas não chamativas, e no primeiro encontro deles usava um vestido de verão leve de tom azul claro que realçava a sua figura,
tornando-a ainda mais atraente, e no pulso brilhavam finas pulseiras de prata, e ao pescoço pendia uma corrente elegante com um pequeno pendente. Mas não foi apenas a aparência de Joana que conquistou Pedro. Havia algo na sua maneira de estar, na sua confiança e calma que o atraía como um ímã. Ela falava com uma voz suave, mas firme. As suas palavras eram sempre ponderadas e precisas. E Joana sabia ouvir, e na sua presença Pedro sentia-se importante e compreendido, e aquele momento em que os seus olhares se cruzaram Pedro lembrava-se até hoje com uma clareza especial, não foi apenas um encontro, mas um choque de dois mundos. Uma compreensão instantânea de que esta mulher mudaria a sua vida para sempre. Embriagado pelo seu amor, Pedro decidiu quase imediatamente apresentar Joana à mãe, pois Teresa era então a pessoa mais próxima e importante para ele. E quando Pedro apresentou Joana a Teresa pela primeira vez, sentiu uma leve inquietação. Na sala reinava uma atmosfera de expectativa, e ele queria que este encontro fosse bem-sucedido. Sabia que Teresa era uma pessoa decidida e direta, mas ao mesmo tempo sábia e experiente, e Joana encontrou-se com Pedro ainda na universidade. Rapidamente encontraram uma linguagem comum e a sua amizade, natural para ambos, rapidamente se transformou em algo mais. E alguns meses depois, Pedro percebeu que já não imaginava sua vida sem Joana e pediu-a em casamento. E Joana aceitou, e logo já planeavam o casamento, mas havia um grande mas. Teresa, a mãe de Pedro. Teresa passou toda a sua vida a construir o seu mundo de acordo com padrões rígidos e expectativas. Era uma mulher rigorosa, forte tanto de vontade como de caráter, tornando-se uma autoridade tácita não só na sua família mas também no círculo de amigos e colegas, e Pedro era o seu único filho, e ela orgulhava-se dele como dos seus próprios sucessos. Por isso não é surpreendente que quando chegou a hora de conhecer Joana, Teresa estivesse preparada para o pior, e quando Pedro convidou Joana pela primeira vez para um jantar de família, ela preparou-se com antecedência, escolhendo um vestido clássico e arranjando o cabelo cuidadosamente. Sabia que a primeira impressão era importante e esperava conseguir agradar a mãe de Pedro. Quando Joana entrou na casa da família de Pedro, foi recebida pelo cheiro de pão acabado de cozer e pelo aroma de pratos caseiros. A casa da família estava maravilhosamente mobilada, e Joana sentiu uma leve inquietação quando foi apresentada a Teresa, e a dona da casa recebeu-a com um olhar gélido. Boa noite, cumprimentou Joana, sorrindo e tentando parecer amigável. Boa noite, respondeu Teresa secamente, abraçando o filho. Entrem, o jantar está pronto. E à mesa a conversa não fluía. Teresa fazia um jogo dissimulado. As suas perguntas eram frias e distantes. Ela fazia perguntas diretas, e ouvia as respostas com uma expressão de descontentamento no rosto. Joana, conte-me sobre a sua família, disse ela como quem não quer a coisa. A minha mãe trabalha como médica, e o meu pai é engenheiro, respondeu Joana, tentando manter-se confiante. Médica e engenheiro, observou Teresa friamente. O que significa que não teve necessidade de trabalhar durante os estudos? Eu trabalhava num café aos fins de semana, respondeu Joana. Interessante, disse Teresa, e não voltou mais a esse assunto. Pedro sentia a tensão, e o seu coração apertava-se de preocupação. Sabia que a sua mãe não aprovava a leveza e a descontração de Joana, a sua relutância em seguir as regras e cânones estabelecidos, mas também entendia que Joana era uma mulher excepcional com um bom coração e uma mente forte. E a noite arrastava-se, e o desagrado de Teresa tornava-se cada vez mais evidente. As suas observações bruscas e tentativas de diminuir as qualidades dela tornavam-se cada vez mais óbvias. E Pedro finalmente não aguentou, e quando o jantar chegou ao fim propôs a Joana darem um passeio, e quando saíram para o jardim Pedro abraçou Joana e sussurrou-lhe: perdoa-me por isto. A minha mãe. Ela é uma pessoa difícil. Eu entendo, suspirou Joana. Ela só quer que o filho esteja com quem, na opinião dela, será a melhor escolha, mas eu não tenciono desistir. Nos meses seguintes, Pedro e Joana continuaram a encontrar-se e a construir o seu relacionamento apesar da desaprovação de Teresa. E para Pedro era cada vez mais difícil encontrar justificações para as ações da sua mãe, mas sabia que era preciso tempo para que ela pudesse conhecer Joana melhor. E um dia, após um encontro familiar particularmente difícil, Joana decidiu tomar medidas mais ativas. Pensou que ela própria devia encontrar uma maneira de melhorar as relações com a mãe de Pedro,
Por isso começou a procurar interesses comuns e formas de comunicação que pudessem derreter esse gelo. E passado algum tempo, sabendo que Teresa adorava jardinagem, Joana começou a interessar-se por esse tema também, leu livros, estudou conselhos e começou a fazer experiências com plantas no seu parapeito da janela. Num dia de primavera, Joana chegou à casa de Pedro com uma azália florida num vaso. Teresa, começou ela. Eu sei que gosta de jardinagem e gostaria de aprender consigo. Esta azália é a minha primeira experiência. E eu esperava que me ajudasse se tivesse tempo. Teresa lançou um olhar para a flor e de repente notou nos olhos de Joana um interesse sincero e respeito pelo seu passatempo, e foi a primeira vez que viu Joana sob outra luz. Está bem, respondeu Teresa, mas a jardinagem requer paciência e atenção. Está pronta para aprender? Sim, estou pronta, respondeu Joana resolutamente. E este foi o início de algo novo, e durante o tempo seguinte, Joana ia regularmente à casa de Teresa para aulas de jardinagem. Passavam horas no jardim a discutir plantas, a tomar notas, a cuidar das flores, e gradualmente as suas conversas tornaram-se mais calorosas e pessoais. No entanto, nem tudo corria bem. Frequentemente surgiam conflitos, quando Teresa encontrava um pretexto para criticar e condenar Joana. Por exemplo, uma vez quando Joana derrubou acidentalmente um vaso com uma flor rara, Teresa olhou para ela com frieza nos olhos e disse: esta planta fazia parte da nossa família há muitos anos. Deve ser mais cuidadosa se quer dedicar-se à jardinagem. Joana estava pronta para pedir desculpa e aceitar a repreensão, mas ao mesmo tempo decidiu não desistir e não mostrar a sua fraqueza. Aceite as minhas desculpas, Teresa. Serei realmente mais atenta e tentarei que isto não se repita. E esta determinação e prontidão para o autoaperfeiçoamento começaram gradualmente a derreter o gelo nas suas relações. Teresa percebeu que Joana não estava apenas a tentar agradar-lhe, mas estava realmente pronta para trabalhar sobre si mesma e sobre as suas relações, e passaram vários meses. E um dia Teresa convidou ela própria Joana para um chá. Conversaram durante muito tempo, e a mulher contou pela primeira vez muitas histórias da sua vida, sobre como ela própria lutou com dificuldade pelo seu lugar na vida, educou Pedro e geriu a sua carreira. E Joana ouvia com enorme interesse. Tornava-se cada vez mais claro para ela que Teresa, embora fosse rigorosa, tinha boas intenções e apenas queria proteger o seu filho. Mas desta vez ela não condenava, admirava esta mulher pela sua coragem e persistência. Com cada dia que passava, as suas relações tornavam-se mais fortes. Pedro notou que a sua mãe começou a tratar Joana com respeito e até com alguma ternura. Não podia acreditar nos seus olhos, e estava imensamente feliz, e Teresa, por sua vez, também estava contente que a nora tivesse engolido o isco da culpa e o sentimento de reverência por ela, via como Joana se esforçava para lhe agradar, e isso só lhe convinha. Por isso sim, de fora tudo parecia realmente maravilhoso. Mas um dia aconteceu algo que mudou muito a situação. Pedro teve um acidente com o seu carro, foi um acontecimento grave, e ele ficou no hospital durante várias semanas. E Teresa e Joana estiveram ambas inseparavelmente ao lado dele, apoiando-o e ajudando-o no processo de recuperação, e o principal não era apenas o estado físico de Pedro, mas também o seu fundo emocional comum, e Teresa já não via em Joana uma ameaça, mas sim uma parceira que partilhava com ela o cuidado pelo ente querido. E este período difícil uniu-as ainda mais, e Teresa percebeu que Joana amava realmente o seu filho e estava pronta a fazer tudo pela felicidade dele. Quando Pedro recuperou, encontrou as suas pessoas mais próximas transformadas em verdadeiras amigas, e finalmente chegou o dia em que Teresa se preparou para convidar Joana para jantar. Ela própria preparou os melhores pratos e pôs uma mesa magnífica e recebeu Joana calorosamente. Joana, quero pedir desculpa por tudo o que aconteceu antes. Começou ela, percebi que olhava para si através do prisma dos meus preconceitos e medos pelo Pedro. Mas agora vejo que não é apenas sincera, mas também forte e honesta. E estou contente que o meu filho a tenha encontrado. Obrigada, Teresa. As suas palavras significam muito para mim. Tentarei sempre ser a melhor para o Pedro e para si. E assim continuaram. Apenas a sinceridade em ambas era pouca. Com o tempo, simplesmente aprenderam a comunicar sem escândalos. Teresa,
Sendo uma psicóloga subtil, manipulava habilmente a nora, incutindo-lhe um sentimento de culpa ora pelo marido. Ora, quando nasceu a Leonorzinha, a sogra tornou-se uma verdadeira rainha do drama. Por um curto período mudou-se para a casa do filho sob o pretexto de ajudar com a criança, e Teresa, com o nascimento da Leonorzinha, sentiu que o poder nela agora não era apenas a possibilidade de influenciar o Pedro. Ela arranjou um novo instrumento de manipulação, a neta, e todas as manhãs, quando Joana tentava levantar-se para tratar dos assuntos domésticos ou trabalhar, Teresa oferecia insistentemente a sua ajuda, acentuando sempre o quão terrivelmente importante era para ela a possibilidade de passar tempo com a neta. Tu vês como ela fica contente quando está comigo, dizia ela piscando o olho, e dando a entender que uma boa avó nunca recusaria tal oportunidade, e Joana sentia como seus próprios desejos e planos se desvaneciam gradualmente sob a pressão do amor maternal de Teresa. Ela comparava-se constantemente com a avó maravilhosa, inventando contos e jogos excelentes. Quem me dera estar no lugar dela, mas devo lembrar-me que o mais importante é a felicidade da Leonorzinha, pensava Joana, perdendo a confiança em si mesma. Com o tempo, a comunicação com Teresa começou a lembrar um jogo de xadrez, onde Joana tentava construir cuidadosamente as suas figuras para não cair sob ataque. Às vezes ela ainda tentava pôr a sogra no lugar, mas acreditava ingenuamente que poderiam ter uma conversa honesta. Por exemplo, uma vez num jantar de família, Joana decidiu expressar os seus sentimentos. Teresa, eu aprecio a sua ajuda, mas parece-me que estou a perder o contato com a Leonorzinha. Eu quero ser uma parte ativa da vida dela. Teresa levantou as sobrancelhas como se estivesse intrigada com esta ousadia. Ela percebia que Joana não estava suficientemente segura de si, e esse era o seu ponto fraco. Querida, disse ela com uma ternura fingida, eu só quero que a Leonorzinha saiba como amar e cuidar da família. E sim, tu lidas bem. Mas estes momentos em que ela se ri ao meu lado são muito importantes para o desenvolvimento dela. E depois de tais palavras, Joana ficava novamente na armadilha. Dentro dela crescia um sentimento de inutilidade e raiva. Havia dias em que lhe apetecia simplesmente pegar na Leonorzinha e ir para a casa dos seus pais para não ouvir sobre como é preciso cuidar da família segundo a versão da Teresa, mas naquele momento ela percebia novamente que não tinha recursos para a luta. A situação tornou-se ainda mais tensa quando Joana propôs organizar uma pequena festa de aniversário com a participação delas. Joana estava cheia de entusiasmo. Mas Teresa interveio, querida, eu posso organizar tudo. Tenho a certeza que as tuas amigas não conseguirão garantir tal nível como eu. E Joana sentia-se cada vez mais isolada, mas ao mesmo tempo sabia que cada vez que a Leonorzinha se ria e se alegrava, isso era uma pequena luz na escuridão. E a tensão desta luta refletia-se nas suas relações com o Pedro. Ele via como a mulher sofria, mas não sabia como ajudar. Encontrava-se entre dois fogos, o amor pela mãe e o amor pela mulher, e a cada dia sentia cada vez mais que precisava de tomar uma decisão. E à noite, quando se deitavam na cama, Joana tentava falar com o Pedro, esperando descobrir como poderiam criar uma família forte e feliz sem se perderem a si mesmos no processo. E chegou a noite e Joana, olhando para Leonorzinha a dormir, sentiu que devia agir. Não podia permitir que Teresa continuasse a controlar a vida deles, e respirando fundo chamou o marido para uma conversa. Pedro, precisamos de falar sobre como vamos criar o nosso próprio mundo para a Leonorzinha, onde não haverá lugar para a influência constante da tua mãe. E Pedro acenou silenciosamente com a cabeça, percebendo que a discussão estava a amadurecer há muito tempo, mas desta vez sentiu a necessidade de proteger a família. E literalmente logo após o nascimento da neta, Pedro falou com a mãe e pediu-lhe para se ir embora. O escândalo foi terrível. Teresa não falou com os filhos durante vários meses até que Joana caiu novamente na astúcia da sogra. Joana, tens férias a partir de amanhã? Não estou enganada? Ainda bem e parabéns, querida. Tu mereces, trabalhas tanto, e sem descanso não pode ser. A sogra Teresa ligou logo de manhã cedo. Obrigada, respondeu Joana secamente. Ela já não esperava nada de bom dos telefonemas da sogra e não se enganou desta vez, e a notícia que ela deu a Joana hoje foi exatamente essa. Eu estou a ligar porque é bom que hoje seja o teu último dia de trabalho. Significa que terás tempo para te preparares. Preparar para quê? O que é que inventou agora? Assustou-se Joana.
Ela esperava tanto estas férias porque o último ano no trabalho tinha sido uma loucura. E Joana só queria relaxar e esquecer por pouco tempo todos os seus problemas nestas 3 semanas, descansar em casa calmamente e serenamente em silêncio. O Pedrinho disse-me que desta vez não vão a lado nenhum descansar. Ficam em casa, e isso é muito bom, Joaninha. Sabes que alegria. O meu irmão Ricardo de Bragança vem com a família, já não os vejo há 10 anos. Eu aconselhei-os a ficarem em vossa casa, recebam os convidados como deve ser. E depois daqui a 2 dias eu também apareço. A sogra vivia na cidade vizinha a 100 quilômetros. Mas isso não a impedia de manter constantemente a mão no pulso da família do filho. Ela nunca falhava às suas visitas mensais. E agora Teresa não arranjou nada melhor do que despachar o seu irmão e a sua grande e barulhenta família para a casa do filho e da nora. Considerou a melhor solução encontrar-se com a parentela em território alheio, e assim não precisava de se preocupar em receber os convidados ela mesma. Mas é o seu irmão que vem visitar, lá Teresa, ou estou a confundir alguma coisa? Por que é que eu tenho de os acolher no meu apartamento? Eu nem conheço estas pessoas. Indignou-se Joana. Não faz mal, Joaninha. Chegam e conheces. São família afinal de contas. São pessoas tão maravilhosas. O Ricardo é um irmão de alma bondosa, a mulher dele, a Maria, é uma mulher maravilhosa. E os filhos dele são um ouro, o filho José com a mulher Ana e os 2 filhos. E a filha Paula com o marido Luiz e o filho. Já não nos vemos todos há tanto tempo. Então decidiram visitar-nos. Continuou a sogra como se nada fosse. O que é que está a querer dizer? Que toda essa multidão vem para nossa casa, para o nosso apartamento de 2 quartos onde já vivem 3 pessoas? Joana ainda não acreditava no que estava a ouvir. Joaninha, por que é que estás tão preocupada, minha querida? Não precisas de ficar assim. Vai correr tudo bem. Duvido muito, respondeu Joana bruscamente. Os seus sonhos de um descanso tranquilo estavam a desmoronar-se diante dos seus olhos, mas isso ainda estava para se ver. Ela não tencionava render-se tão facilmente, não há motivo para preocupações. Asseguro-te. Primeiro, os meus familiares são muito despretensiosos. Comem o que lhes derem. Dormem onde os puserem, até no chão. Entre família é tudo simples. A sogra riu-se. E segundo, bem, estás a exagerar ou melhor a diminuir o vosso apartamento. Vocês têm uma planta nova e moderna, e a metragem não é pequena, cabem todos, onde cabem 2 cabem 3, e por que é que não convidou os seus queridos familiares, pessoas tão maravadinhas e bondosas para a sua casa, mas enviou-os para a nossa, e nem sequer perguntou com antecedência se queríamos ou se podíamos? Não seria mais lógico convidá-los para a sua casa? Não lhe parece? E depois nós iríamos lá ter daqui a 2 dias para ver os parentes? Perguntou Joana com ironia. Ai, Joaninha, tu és tão engraçada. A sola. Até deu uma gargalhada para confirmar as suas palavras. O meu apartamento é pequeno. E a remodelação já vai no 2º ano. E ainda não acabei. Eu é que realmente não tenho onde os alojar, e isso é a pura verdade. Então para isso existem hotéis. Para não sobrecarregar as outras pessoas. Hotéis, apartamentos privados, hostels. Mas o que é isso? Como é que eu vou mandar pessoas da família para um hotel? Isso não é humano. Tu nem penses nisso. Eles não vão para a casa de estranhos, disse Teresa com patos, mas para a casa dos seus, da família. E eu repito-lhe que para mim eles são precisamente estranhos, que toda essa multidão vá diretamente sem sair da estação de comboios para sua casa. Ah, aí é que está o problema. O comboio deles só vai até a vossa cidade. E depois é preciso fazer transbordo, esperar várias horas na estação. E eles já vêm de tão longe, há vários dias em viagem, mas isso não é humano, Joaninha. Por que é que és tão insensível? Eu é que sou insensível? Você propõe-me que, em vez das férias tão esperadas, eu vá para o fogão e passe os dias inteiros a cozinhar para uma multidão de pessoas completamente estranhas para mim, lavar, limpar atrás de todos, ser a menina de recados no meu próprio apartamento. Talvez seja você, a insensível Teresa. Meu Deus, por que é que ficaste tão exaltada? Eu digo que entre família é tudo simples. Eles vão ajudar-te de bom grado. Não se calava a sogra. Que teimosa esta nora. Vejam só. Mostra novamente o seu caráter. Opõe-se. Estraga todos os planos. E Teresa já tinha dito ao irmão que o filho e a mulher estavam à espera deles em casa.
Já se preparavam para a chegada dos queridos parentes. Como é que imagina isso? Eles vão ajudar para mandarem na minha cozinha várias pessoas ao mesmo tempo e transformarem-na num chiqueiro. E eles também trazem produtos com eles para toda a sua malta e para todo o tempo de estadia? Joaninha, mas são convidados. O que é isso? E nós com o meu marido não temos dinheiro a mais. E você propõe-me alimentar quase uma dezena de pessoas durante vários dias. A propósito, não especificou quantos dias eles tencionam ficar. Apenas uma semana, Joaninha? Pois bem, eu sou contra. Este também é o meu apartamento, e eu tenho direito de voto. Disparou Joana bruscamente e desligou. Que surpresa preparou-lhes a sogra. O que é que isto significa? Adeus férias tão esperadas. Mas não. As coisas não vão ficar assim. Sabes o que a tua mãe inventou? Perguntou Joana ao marido. Sim, eu sei. E o que é que isso tem de mal? Eu não percebo. Vêm convidados. Não são inimigos. Ficam um pouco e vão-se embora. Tanto mais que eu já não os vejo a todos há muito tempo, os filhos do José e da Paula nunca os vi. Que venham. Alojamos todos. Vamos agora discutir com a mãe por causa disso? Disse o marido simplesmente, que já tinha decidido tudo por ela. Para mim, convidados são aquelas pessoas que eu própria convido para minha casa. Percebes? E que eu conheço e amo, então a sua estadia será uma alegria para mim, e terei todo o prazer em preparar-lhes comida, pôr as mesas, servir os convidados como é costume, mas o que tu e a tua mãe me propõem é uma verdadeira barbárie. Joana foi para o trabalho com lágrimas nos olhos, e depois de se acalmar e aconselhar com uma colega, tomou uma decisão inesperada, mas muito correta. No dia seguinte de manhã cedo, ela colocou a mala com as coisas no hall de entrada e acordou a Leonorzinha de 10 anos. Levanta-te, filha. Vamos viajar. Viva! Gritou a filha ensonada. Para onde? Para um apart-hotel no Algarve. Acho que lá será mais divertido e saudável. Eu e a filha vamos embora, disse Joana ao Pedro. Eu quero descansar nas minhas férias afinal. Eu mereço. Como a minha sogra observou muito acertadamente ontem à noite, e vocês juntamente com a mãe recebam aqui quem quiserem, até o presidente da República da África do Sul, a faca e o queijo na mão, como se costuma dizer. Após a partida de Joana com a filha, a mãe ligou. Filhote, já acordaram? O que é que a Joaninha está a fazer? Eu queria dar-lhe a lista de produtos para comprar para a chegada dos convidados. Eu previ tudo lá. Tive tudo em conta para vocês não se cansarem. Mas ela por alguma razão desligou o telefone, a Joaninha e a Leonorzinha foram para o Algarve, por isso podes deitar a tua lista fora à vontade. Como foram embora? O que é que ela se permite? Que atrevida. Afinal eu avisei-a. Quem é que vai agora receber os meus parentes? Isto é simplesmente o cúmulo do cinismo. Não te parece? Por que é que permitiste que ela se comportasse assim? Teresa estava fora de si. Esta é a decisão dela, mãe. Vamos sem slogans, está bem. Não é altura para isso. Vem tu mesma e cozinha aqui para o teu irmão e a família dele. Concorda que para mim sozinho será muito difícil receber os convidados. É preciso dar-lhes de comer alguma coisa. Está bem, eu vou. Mas não hoje, amanhã à noite. E tu, filhote, recebe os parentes, peço-te. O comboio chega hoje à noite. Pedro não teve outra hipótese senão ir à estação de comboios à noite. No apartamento não havia onde cair um alfinete. Então, e a dona da casa? Onde está a mesa? Por que não está posta? Ah, Pedro, com mesas vazias. Quem é que recebe convidados assim? Indignavam-se os recém-chegados. Joana e a filha foram descansar para o mar. Coincidiu assim. Justificava-se Pedro. Agora eu vou encomendar rapidamente alguma comida, jantamos. Eu próprio não sou mestre a cozinhar. Por isso não levem a mal, pois sim encomenda. Faz o favor. As barrigas estão a dar horas. Não há forças e as crianças estão com fome. Teve de encomendar muita comida. E várias vezes porque alimentar tal multidão com uma só vez não foi possível, e o dinheiro na conta de Pedro derretia a olhos vistos. Ele estava zangado com a mãe, e com a mulher, e com a numerosa parentela que caiu sobre a sua cabeça. Depois pensou muito tempo onde deitar quem para dormir. No final, o próprio Pedro teve de subir ao andar de cima para os vizinhos Silva, que gentilmente o deixaram passar a noite. De manhã, ao voltar para casa, não reconheceu o seu apartamento, como se um enorme acampamento cigano se tivesse instalado nos 70 metros quadrados da sua casa acolhedora. Pelo menos antes da invasão, era exatamente assim, acolhedora.
A parentela faminta exigia o pequeno almoço. Percebendo que teriam de esperar muito, e o frigorífico estava vazio, a irmã e a cunhada, com caras de descontentamento, foram ao supermercado mais próximo comprar produtos. Pedro, então, o Ricardo já chegou? Está tudo bem convosco? Ligava Teresa como se nada fosse. O que é que há de bom, mãe? Eu sozinho não dou conta. E a parentela pergunta onde estás tu mesma. Por que é que não vens? Bem, deixa-os descansar da viagem, ambientarem-se, e depois eu apareço. Talvez os leves a algum lado por enquanto, filho, ao cinema, a algum museu, a uma exposição, que se desenvolvam culturalmente. Propôs a mamã astuta. Mas que museu? Não tenho nada para lhes dar de comer. Como é que não percebes? Anda, chega de ficar aí sentada como numa trincheira. Eu agora não posso, fiquei com as costas presas. Por isso aguenta aí uns 2 ou 3 dias de alguma forma. Está bem. E eu tenho escolha? Pedro atirou o telefone. Não pode vir. Disse que lhe doem as costas. Respondeu ele aos convidados que tentavam saber quando chegaria Teresa. Ora que astuta, os anos não a mudam nada. Reconheço a irmã, pois bem nós vamos nós mesmos ter com ela, já que é assim, afinal foi ela que nos convidou. Então que receba, agora descansamos um dia ou 2 e vamos, concordam? Perguntou o tio Ricardo aos seus. Vamos. E também precisamos de visitar a tia. Viemos de tão longe para quê? Respondiam em coro todos os outros parentes. Não vou avisar a mãe, senão ela ainda inventa alguma coisa. Que se desenrasque também. Está habituada a montar as cavalitas dos outros, pensou Pedro cansado após 2 dias com os convidados, como se tivesse trabalhado nas minas. Mamã astuta. Mas nós somos ainda mais astutos. Um dia depois Pedro já estava na estação a acompanhar todos os seus convidados para a casa da mãe. Chegaram de surpresa, a mulher e a filha voltaram do mar 2 semanas depois, descansadas, bronzeadas. Então como te safaste? Perguntou Joana ao marido. Ai, aconteceu tanta coisa aqui que nem quero contar. Franziu a testa Pedro. Bem, e não precisas. O principal é que não destruíram completamente o apartamento. E já é bom. Joana abraçou Pedro. Começou a mostrar as lembranças. E entretanto no apartamento de Teresa, a festa estava ao rubro. Teresa, onde estás? As batatas estão a queimar. O homem já começava a ficar zangado. Ele preparou-se para almoçar apetitosamente as batatas fritas favoritas, coradas, aromáticas, que a dona do apartamento cozinhava tão bem. Mas antes disso, para abrir o apetite, beber um copito com um tremoço a acompanhar. Já vou, respondeu Teresa voltando do quarto onde já pela 5ª vez tentava sem sucesso ligar para o filho. Pedro não atendia o telefone. Preciso de saber como se sente a minha numerosa parentela em casa dele. Estou preocupada. Tens de me entender, Antônio. E preocupar-te por quê? São convidados, e depois, descansam, divertem-se. Foi para isso que vieram. O que é que tens a pensar nisso? Despachaste-os com sucesso para a nora, sorrindo astutamente e comendo a batata apetitosa. A 2 bochechas respondia Antônio Pedro. Despachei, e ela despachou-os para mim de volta. Foi para o mar com a filha. E o filhote agora que se aguente sozinho. O meu Pedrinho. Como é que eu não hei de me preocupar? Sou mãe. Mas convida-os para tua casa e pronto. Virava Antônio mais um copo. Que fácil para te falar. Grande coisa. Eu já não esperava que destinos os levaram à casa do filho e da nora, e tu convida essa multidão para receber? Afinal são 9 pessoas juntamente com as crianças. Uau! É um bocado. Tens razão. Lá terei de dar um salto lá, nem que seja por um dia para ver o irmão e a família dele, senão fica muito chato, não é humano de alguma forma. Eles vieram de longe, agora não se reúnem de novo tão cedo. E a preocupação é como se fosse minha. Raciocinava Teresa, não lhe apetecia nada ir a algum lado agora da sua casa acolhedora, onde estava tão bem e confortavelmente com o seu novo amigo, Antônio, com quem a mulher se conheceu recentemente na sua casa de campo, alegrava agradavelmente a sua solidão. Antônio Pedro era um homem robusto, imponente, viúvo, com a firme intenção de criar uma nova família. Teresa achava que tinha tido muita sorte em encontrar aos seus 60 anos tal candidato ao casamento. Ela, claro, não tencionava casar na sua idade, mas pensava já não era o primeiro ano em encontrar uma pessoa para uma excelente comunicação espiritual. E eis que Deus lhe enviou Antônio Pedro, Teresa, uma mulher com uma rica experiência de vida.
Já estava habituada à solidão que preenchia os seus dias após a partida do marido. Ela tentava não desanimar. Dedicava-se aos passatempos favoritos: tricotar, ler, passeios na casa de campo que habitou tão confortavelmente nos últimos anos. No entanto, com o tempo, a sua existência tornou-se mais brilhante graças ao novo conhecimento com Antônio Pedro, com o homem que parecia uma mancha de luz nos dias cinzentos. Antônio Pedro, robusto e seguro de si, era viúvo. Não escondia as suas intenções de criar uma nova família, o que levava Teresa a refletir sobre os seus próprios desejos e necessidades. Ela não tinha receios relacionados com o desejo dele de uma ligação séria. Teresa percebia que na idade deles era difícil encontrar um amor verdadeiro, mas a comunicação amigável e espiritual parecia-lhe a opção ideal. Antônio Pedro não só sabia manter uma conversa, mas também trazia novos horizontes, permitindo-lhe sentir-se novamente necessária e importante. Nearo Pedro provocava em Teresa uma emoção tempestuosa. Ela preparava-se sempre com entusiasmo para os encontros deles, escolhendo a roupa que realçasse as suas melhores características. Teresa sabia cozinhar e cozinhava com prazer para o seu novo amigo. A isso inspiravam-na as memórias de como cozinhava para o marido. Juntos passavam horas a conversar sobre a vida, partilhando histórias, rindo e percebendo que nos seus corações se acendia novamente a luz que pensavam ter perdido para sempre. No entanto, Teresa sentia por vezes insegurança. Podia lembrar-se de como era difícil começar a vida de novo, e assustava o pensamento de que nas relações com Antônio Pedro poderiam surgir dificuldades. Tinha medo que a amizade deles não resistisse aos testes do tempo, ou que Antônio pudesse esperar algo mais do que uma simples comunicação. Teresa tentava falar abertamente sobre os seus sentimentos, mas às vezes o seu hábito de esconder as emoções atrapalhava. Como se escondesse atrás de uma concha protetora, ela evitava conversas profundas sobre o que exatamente significavam um para o outro. Antônio Pedro, por sua vez, sentia este conflito interior de Teresa, valorizava a sua independência e percebia que ela não estava pronta para relações plenas. No entanto, os sentimentos por ela tornavam-se cada vez mais fortes. Ele admirava a sua sabedoria, ternura, experiência de vida, queria sinceramente apoiá-la nos momentos difíceis e alegrar-se juntos nos momentos de felicidade. A atração mútua deles desenvolvia-se devagar e cada dia trazia novas descobertas sobre a personalidade um do outro. Apesar de todas as preocupações, Teresa decidiu não recusar a comunicação com Antônio Pedro. Os sentimentos que experimentava eram demasiado vivos para os ignorar. Cada vez que se encontravam ela, sentia uma onda de força e uma emoção enérgica. Os passeios ao ar livre, as conversas nos bancos do parque, as idas conjuntas às lojas, tudo isso tornou-se parte da sua nova vida. Ela percebia que era preciso viver o presente e não focar a atenção nos medos e preocupações. Antônio Pedro, por sua vez, tentava manter uma atmosfera de confiança e abertura. Aprendeu a ouvir Teresa atentamente, notando a sua mímica e sinais, não verbais que por vezes falavam mais do que as palavras. Consciente de que ela carregava na alma um fardo de traumas e perdas, ele encorajava-a gentilmente, permitindo-lhe ser ela mesma, sem medo de julgamento nos momentos de dúvidas e fraqueza. Não tenhas medo, Teresa, dizia ele olhando-a nos olhos. Eu entendo, perdeste muito, mas podemos criar algo novo e bom agora mesmo. Teresa, que sempre se distinguiu pela sua praticidade, lutava. A voz interior que exigia cautela entrava frequentemente em conflito com os impulsos da alma que ansiava por comunicação e calor. Encontrando-se entre os amigos de Antônio Pedro, ela percebeu como era importante ser parte da vida social, como às vezes era útil sair dos limites da sua rotina habitual e conhecer novas pessoas. Sentindo a sua própria importância, ela voltava frequentemente às memórias do passado, da solidão que a rodeava após a perda. O medo de repetir os seus erros não a abandonava. E ela fazia a si mesma perguntas repetidamente: estarei a agir corretamente? E o que acontecerá a seguir? Estas reflexões não a abandonavam. Mas apesar disso, ela tentava não desistir. Juntamente com Antônio Pedro, ela aprendia gradualmente a abrir-se ao mundo. Apesar de tudo, nas relações deles havia muito positivismo e calor também. Partilhavam interesses comuns, o amor pela natureza, pela música, pela literatura, as conversas frequentes sobre literatura,
animavam os encontros deles, e Teresa descobria novos livros que Antônio Pedro lhe recomendava insistentemente. A leitura tornava-se o passatempo comum deles, os diálogos tornavam-se vivos e ricos, cada novo livro gerava discussão. Ajudava-os a conhecerem-se melhor. No contexto da proximidade e do desejo de maior ligação emocional, Teresa tinha pensamentos sobre como poderia ajudar Antônio, impressionava a vulnerabilidade dele, e ela percebia que ele também passava por momentos difíceis. Tentando lidar com a solidão após relacionamentos anteriores, a comunicação terna deles tornava-se para Teresa uma fonte de inspiração. Ela observava como os olhos dele olhavam em volta, maravilhando-se sinceramente com as belezas da natureza, e percebia: este homem dá-lhe um novo sentido de vida. Antônio Pedro tinha a sua história que não tinha pressa em contar. Mas em cada palavra dele, no seu olhar, Teresa sentia uma tristeza profunda que pairava como uma nuvem. Ele tinha perdido a mulher, e guardado para sempre essa dor no coração. Teresa tornou-se intencionalmente um apoio para ele, ajudando-o a seguir em frente, ele tal como ela aprendia a construir a vida de novo, criando no coração a afeição pela mulher que parecia ser tão vulnerável e aberta como ele próprio. O tempo passava e no horizonte assomava uma noite de outono quando Teresa finalmente tomou uma decisão. Ela olhou para a sua alma e percebeu que não podia esconder mais os seus sentimentos. Naquela noite, quando estavam sentados na varanda rodeados pelo silêncio e pelo cheiro à relva recém-cortada, Teresa decidiu-se pela franqueza. Envergonhada e um pouco emocionada, ela disse: Antônio, parece-me que quero que as nossas relações se tornem algo mais do que apenas amizade. Quero estar ao teu lado, partilhar a minha vida, alegrias e tristezas. Antônio Pedro, ao ouvir estas palavras, ficou ligeiramente imóvel. E depois sorriu calorosamente. Na sua voz ouviu-se uma nota de descontração quando disse com prazer: eu também quero isso, Teresa. Vamos em frente juntos? Estas palavras tornaram-se o início de um novo capítulo. Teriam de aprender não só a dar, mas também a receber. Teresa percebeu que as relações deles já não eram apenas amizade, era a oportunidade de arranjar uma nova família, embora num sentido diferente daquela palavra que tinha perdido o seu antigo valor. Tendo tomado tal decisão, Teresa descobriu novamente as alegrias da vida. Com cada novo dia sentia como seu coração se enchia de calor e luz. Finalmente sentiu-se verdadeiramente leve e alegre. Na sua vida apareceu novamente uma pessoa com quem podia partilhar tudo. As suas preocupações, esperanças, sonhos. Teresa sentiu-se novamente necessária e importante. Isso tornou-se possível graças a Antônio Pedro e aos sentimentos ternos deles que tocavam os corações de ambos, renascendo o desejo de viver e amar. O irmão Ricardo já há muito tempo que tencionava vir visitar lá, e não sozinho, mas com toda a sua família unida. Nas conversas telefônicas com a irmã dizia que ultimamente tinha muitas saudades dos lugares natais, puxava-o para a terra natal. E tu vem e traz os teus todos, disse a irmã sem pensar. E quando Ricardo concordou com alegria, percebeu que tinha caído na armadilha. Afinal, ela já tinha as relações com Antônio Pedro a desenvolverem-se a todo o gás, e não estava pronta para apresentá-lo aos seus por enquanto. Percebia que nem o filho nem o irmão partilhariam do entusiasmo dela. Também não lhe apetecia nada ter trabalho com convidados. É uma tal confusão e despesas. Então Teresa, possuidora de um caráter empreendedor e sagaz, decidiu reencaminhar todos os futuros convidados para o filho e a nora que viviam na cidade vizinha, e parecia que tudo se estava a compor com sucesso até a nora Joana ter mandado a sogra com os seus planos napoleônicos para longe. Ela foi-se embora nesse período com a filha para um apart-hotel. Desenrasquem-se vocês mesmos com os vossos parentes. E agora, quando o irmão com a mulher, o filho e a filha, os seus cônjuges e filhos, chegaram à casa do Pedro, ela também tinha de ir para lá e salvar a situação. Mas Teresa adiava sempre esse momento. Tenta ligar mais uma vez ao Pedrinho. Sinto que algo não está bem. Parece que vou ter de largar tudo agora e ir, quer queiras, quer não tens de ver a família, raciocinava Teresa. Liga e despacha-te. É preciso. Aqui já não te safas. Apoiou a conversa Antônio Pedro. O telefone do filho continuava mudo. A alma de Teresa não estava no lugar. O que é que se passa lá com eles? E o Ricardo também não atende o telefone. Tudo isto é estranho de alguma forma. Mal ela tinha acabado de dizer esta frase quando soou um toque insistente e estridente à porta. Teresa apressou-se para a porta,
No limiar estavam todos os seus parentes, sorrindo largamente, com crianças e com sorrisos ternos. Então, olá Teresa, não estavas à espera? Perguntou Ricardo à irmã, que ficou confusa. E nós decidimos honrar-te com a nossa visita. Se a montanha não vai a Maomé, vai ele a ela. Então sim, não, olá Teresa. Parecia ter perdido o dom da fala. A imagem que se apresentava diante dos seus olhos era tão indesejada que a mulher nos primeiros segundos ficou parada como uma estátua. Não só isto não, então chama os convidados caros para o apartamento, porque ficaste parada, o irmão tentava trazer à irmã a razão. Não consegues vir a ti de alegria? Ai, entrem, claro, entrem, que surpresa agradável, disse finalmente Teresa com um sorriso azedo. A multidão barulhenta invadiu o hall de entrada apertado. Abraços, risos, exclamações alegres seguiram-se a isso. O pequeno apartamento com tal quantidade de pessoas começou a parecer ainda mais apertado, os convidados estavam em todo o lado onde era possível, as crianças começaram a pedir para ir à casa de banho, a pedir água e comida aos pais, foram à casa de banho lavar-se da viagem, e depois os convidados descobriram na cozinha Antônio Pedro confuso, que até parou de mastigar de surpresa. Olá, e você quem é? Perguntou Ricardo. Antônio Pedro, um amigo. Prazer em conhecer. Lu estendeu a mão para cumprimentar, levantando-se da mesa. Então é esta a razão das tuas costas doentes, Teresa, e também da tua decisão de nos enviar para a Joana. Bem, agora está tudo claro. Não, mas o que é isso, Ricardo? Como pudeste pensar tal coisa? As costas doem mesmo muito. Às vezes nem me consigo endireitar. E o Antônio Pedro é um vizinho. Ele ajuda-me a arranjar uma tomada. Pendurar uma prateleira ali é apenas um conhecido. Teresa olhou significativamente para o seu amigo. Ele já se vai embora, disse ela severamente. Eu não quero ir a lado nenhum. Em geral, eu não sou apenas um vizinho. Ofendeu-se. Antônio Pedro, sim, Teresa. Como eras assim ficaste e os anos não te mudaram. A mesma astuta, evasiva e desonesta. Não chamas os convidados e se não estás pronta para os receber tu mesma decidiste agir com engano, esconder-te atrás do filho e da nora. Bem, o que é isso, Ricardo? Vá lá, não comeces. Vale a pena discutirmos. Já não nos vemos há tantos anos. Tentava sorrir a dona da casa. Eu não vou discutir contigo. Não vim para isso. Apenas tinha saudades da pessoa da família. Bem, e já que aparecemos sem convite em tua casa, então não esperamos de ti comida. Dá cá as chaves da casa de campo dos pais. Espero que ainda não a tenhas vendido. Nós vamos para lá. Lá almoçamos o que nós mesmos comprarmos. Lá passamos a noite, disse Ricardo. Vimo-nos, abraçamo-nos e pronto, querem ir para a casa de campo. Para a casa de campo. Não conseguiu conter a alegria Teresa. Isso é correto. Lá é espaçoso bom. O ar. A natureza. Não é como no meu apartamento empoeirado. Aqui nem há onde sentar para todos, quanto mais deitar para descansar. Vão e eu vou lá ter convosco mais tarde. A mulher agitava-se à procura das chaves. Apetecia-lhe muito despachar o mais depressa possível do seu apartamento esta colmeia zumbidora. O irmão vai ficar ofendido? Apontando para Antônio Pedro, disse o irmão. É sua tola. E no entanto podia ter sido feito tudo de outra maneira. De forma humana. E com ele podia ter sido de outra maneira. Se vocês têm tudo sério, e tu escondes-te pelos cantos como uma jovem que o marido apanhou. Por que é que fazes assim? Ricardo, será que eu mereci? Perguntou Teresa ofendida. Mereceste. Ofendeste-me muito, embora eu conhecesse o teu feitio. Mas ainda assim esperava que tivesses acalmado com a idade, ficado mais inteligente, mais sábia. Mas não. Bem, está bem, não fiques chateada. Já não te vamos sobrecarregar. E o que é que eu fiz de tal? Não percebo. Por que é que ele se virou contra mim? Raciocinava à noite sentada à mesa com Antônio Teresa. Vá lá, esquece tudo, acabou. Viram-se afinal. O que é que precisas mais? Amanhã vão-se embora e pronto, e vive tranquila. Sim, tens razão, não vou ficar chateada, senão ainda me começam a doer as costas a sério. E entretanto Joana e Pedro esclareciam as relações. Pedro, embora tivesse escondido inicialmente o seu descontentamento com a atitude de Joana, agora à noite estava pronto para se expressar totalmente. Sabes, minha querida, eu acho que agiste muito feio. Joana ficou perplexa com as palavras dele. Eu? E tu não confundiste nada? Não. Deixaste-me sozinho com um acampamento inteiro de parentes.
Sim, os teus parentes. E eu não os chamei para aqui. Todas as perguntas para a mamãe e não para mim. Ela continua os seus truques com manipulações. Ou achas que eu não percebo o que se passa todos estes anos? Do que estás a falar? De como a tua mãe me manipula? Quantas vezes eu fui à casa dela lavar o apartamento dela? E quantas vezes ela não nos deu vida com a Leonorzinha? E o que se passa agora? Querido, eu amo-te e respeito a tua família, mas não vou permitir que me tratem como uma coisa sem vontade. Se não concordas comigo, podes ir viver para a casa da tua mãe. Então significa que não seguimos o mesmo caminho. Pedro olhava atentamente para Joana, para suas emoções a cada palavra dela. Ele tentava entender quão seriamente ela dizia tudo isto. Na cabeça dele giravam muitos pensamentos, e precisava de tempo para entender tudo isto. Ele percebia que aquela força e confiança com que Joana falava agora não eram características dela. Ela geralmente tentava evitar conflitos e suavizar todas as arestas. Esta manifestação repentina de rigidez e determinação inesperadamente impedia-o de fazer declarações bruscas em resposta. Joana, tu deves pensar que tudo isto é injusto, e eu posso entender-te, mas vamos tentar olhar para a situação de outro lado, começou ele escolhendo um tom mais suave. A minha mãe sempre foi uma mulher problemática, e eu sei como é difícil para te lidar com ela. Mas isto é apenas temporário, não é? Quando ela ficar melhor, tudo se arranjará. Joana olhou cansada para o marido e apertou as mãos nas têmporas. Pedro, tu já disseste isso um número incontável de vezes. Mas a verdade é que a situação não muda. Cada vez ela faz todo o possível para me tirar do sério. E o mais ofensivo é que tu não vês isso, não intervens. Pedro suspirou profundamente, percebendo que o problema principal reside muito mais fundo do que ele sempre supôs. A sua mãe realmente possuía a capacidade de tocar nos nervos. Ele talvez realmente não percebesse até ao fim que impacto isso tinha em Joana. Ouve, eu não quero que te sintas mal por causa da minha família. Acredita em mim, eu realmente não notava o quão fortemente isso te afeta. Talvez eu precise de ser mais atento e não permitir mais tais situações. Eu não te peço para escolheres entre a mãe e eu. Eu quero que percebas que eu preciso da tua participação e apoio nesta luta, mas às vezes simplesmente não percebo como hei de agir. Pedro aproximou-se de Joana, abraçou-a, sentindo que as palavras dela eram sinceras e dolorosas. Esta era a primeira edição das suas relações, que exigia alguma discussão profunda. Eu prometo, sussurrou ele, eu tentarei fazer todo o possível para que não nos encontremos mais em tais situações. Eu não quero que te sintas sozinha nesta luta. Joana sentiu que a própria tensão cede gradualmente. As palavras dele deram-lhe esperança de que juntos poderiam superar tudo. Ela sabia que os problemas com a mãe dele não desapareceriam instantaneamente. As relações deles exigiriam esforços mútuos. No dia seguinte, Pedro decidiu falar com a mãe. Foi uma conversa difícil, pois ela sempre se considerou o centro do universo e não suportava críticas. Joana apoiava-o nesta decisão, embora percebesse que esta conversa poderia provocar um novo ciclo de descontentamento. Mãe, precisamos de falar. Começou Pedro quando se sentaram todos à mesa. Teresa olhou para ele com alguma surpresa. Naquele momento pareceu-lhe que a tinham encostado à parede. Sobre o que é isso, filho? Perguntou ela, tentando parecer inocente. Sobre as nossas relações com a Joana. Parece-me que os últimos acontecimentos mostraram que precisas de respeitar mais ela e os nossos limites com ela. Ela é minha mulher e nós temos a nossa vida. A mulher semicerrou os olhos dela brilharam de descontentamento. Então e eu? Mais respeito, eu faço tudo apenas para o vosso bem, mãe. Interrompeu a Pedro. Eu entendo, tu desejas-nos o bem. Mas o teu desejo de nos fazer bem sufoca. A Joana sente que a ignoram e não respeitam. E isso destrói a nossa família. Eu quero que todos possamos comunicar de igual para igual e sem tensão. Teresa ficou espantada com tal tom atrevido do filho. No entanto, após um segundo de reflexão, ela mesma sem esperar suavizou e suspirou. Para mim também não é fácil. Admitiu ela, inclinando a cabeça. Eu simplesmente tenho medo de te perder. Agarro-me a tudo o que me lembra a família. Nós somos todos família-mãe. Mas precisamos de aprender a viver felizes juntos, sem causar dor uns aos outros. Eu amo-te, mas é hora de aprender a respeitar a minha vida com a Joana. Está bem, filho. Eu vou tentar, e se a Joana conseguir encontrar forças para me perdoar, eu vou tentar mudar.
Para Pedro isso não foi apenas uma vitória, mas um passo importante no caminho para novas relações mais maduras, tanto com a mãe como com a própria família. No entanto, havia ainda mais uma etapa importante deste caminho, o tempo para a cura. Joana, embora sentisse algum alívio, permanecia alerta. Ela sabia que é difícil apagar velhas mágoas instantaneamente. Era necessário trabalho, e não só por parte de Pedro e da sua mãe, mas também por parte dela. As férias conjuntas no Algarve tornaram-se para eles um encontro consigo mesmos e com a natureza. Estes momentos ajudaram-nos a perceber que o amor deles é suficientemente forte para superar todas as dificuldades. Gradualmente aprenderam a dizer a verdade um ao outro, apoiar e amar sem condições e expectativas. Joana percebeu que Pedro não é apenas o seu marido, mas também um parceiro fiável capaz de mudanças para a felicidade deles. Ele está pronto para ir pela vida. O tempo curava as feridas e abria novos horizontes. Os jantares de família tornaram-se mais calmos, pacíficos, com conversas sinceras e risos. Teresa, embora a princípio com dificuldade, mas aprendia a respeitar a escolha do filho, vendo o quão felizes Pedro e Joana eram juntos. Honestidade, confiança e amor tornaram-se fundamentais nas suas relações, criando uma base sólida para o futuro deles. A cada dia aprendiam a ser amigos e perdoar. Percebiam que esta é a chave para a sua vida feliz. Embora Joana não acreditasse até ao fim na sinceridade da sogra, no momento tudo estava exatamente como ela queria. Sim, no momento ela decidiu que estava pronta para deixar a família se nada mudasse. Mas agora já estava tudo em ordem. Teresa ocupava-se da sua vida. As relações dela com Antônio Pedro fortaleceram-se. A mulher até decidiu que estava pronta para apresentá-lo ao filho. Ela preocupava-se muito que Pedro ficasse ofendido com a mãe. Por isso demorou muito a decidir apresentar o namorado. Aliás, o filho dela sempre foi para ela em primeiro lugar. E Antônio Pedro era um homem sensível e compreensivo, e pronto para esperar o tempo que fosse necessário. Passaram várias semanas desde que Teresa tomou a decisão de finalmente apresentar Antônio a Pedro. Ela pensava frequentemente no dia em que isso deveria acontecer. À noite, sentada à janela e olhando para o céu estrelado, imaginava como seria, os três sentados à mesma mesa a conversar, a rir sem sentir constrangimento ou tensão. Chegou a noite em que Teresa finalmente decidiu falar com o filho. Pedro, preciso de falar contigo, começou ela quando ele veio visitar a mãe. Claro, mãe, aconteceu alguma coisa. Pedro notou logo na voz dela uma nota de emoção e preocupação. Não, nada disso, simplesmente percebes, eu queria apresentar-te uma pessoa. Pedro olhou atentamente para a mãe. As sobrancelhas dele franziram-se ligeiramente. E quem é mãe? De quem estás a falar? Lembras-te que eu te falei do Antônio Pedro? Nós já comunicamos há muito tempo, e agora as nossas relações tornaram-se mais sérias. Eu acho que chegou a hora de vocês se conhecerem. Pedro ficou muito tempo calado a refletir sobre o que ouviu. Não era fácil para ele imaginar que na vida dela apareceu um homem, mas ele também percebia que ela também tem direito à sua felicidade. Está bem, mãe, eu claro estou pronto para me encontrar com ele. Fico contente que tenhas encontrado uma pessoa com quem te sentes bem. O jantar foi marcado para sábado à noite. Antônio Pedro ficou contente com o convite e aceitou com alegria. Teresa preparava-se para este evento com tanta emoção como se fosse o primeiro encontro familiar da sua vida. Ela escolhia cuidadosamente os pratos que ia cozinhar, pensava em cada detalhe da noite. No sábado à noite, na casa de Teresa, reinava a azafama. Ela pôs na mesa uma toalha fresca, decorou a mesa com um ramo de flores que Antônio Pedro lhe ofereceu na semana passada. O coração dela batia num ritmo acelerado, mas ela tentava ainda assim manter a calma. Antônio Pedro chegou mais cedo, como sempre pontual, com um ramo de flores e uma garrafa de bom vinho. Teresa, estás simplesmente linda hoje, disse ele beijando-lhe a mão. Ela sorriu, sentindo-se ainda mais confiante graças ao apoio dele. E passados alguns minutos chegaram também Pedro com Joana e com Leonorzinha. Pedro parecia emocionado, mas tentava manter-se confiante quando Teresa abriu a porta e lhes propôs entrar. Antônio Pedro levantou-se e foi ao encontro dele. Pedro, muito prazer em conhecer. Lu, ouvi muito sobre si da sua mãe, disse. Antônio, dando-lhe a mão. Igualmente respondeu Pedro, apertando a mão em resposta. Espero que tenhamos a oportunidade de nos conhecer melhor hoje à noite. Sentaram-se todos à mesa, e gradualmente a conversa começou. Antônio Pedro era um homem com grande experiência de vida e com amplos horizontes, o que interessou imediatamente Pedro. O tema da conversa mudou rapidamente do conhecimento geral para a discussão de várias questões, desde política à literatura.
Teresa, sentada à mesa, observava com um sorriso como o filho e o seu eleito encontraram uma linguagem comum. Ela sentia que na sua alma se instalou a paz, os seus mundos, o mundo da família, e o novo mundo das relações finalmente cruzaram-se. E isso era maravilhoso. Passavam as semanas, Pedro e Antônio Pedro começaram a encontrar-se cada vez mais frequentemente, discutiam negócios conjuntos e simplesmente passeios noturnos. Teresa alegrava-se vendo como as relações entre o filho e o amado se fortaleciam. Com Joana estabeleceram-se relações perfeitamente neutras. Nem a sogra nem a nora perguntavam uma pela outra. Passaram vários meses e Teresa continuava a alegrar-se com as novas relações. Antônio Pedro tornou-se parte integrante da sua vida, e até Pedro se habituou à presença dele. Os três passavam frequentemente tempo juntos, desfrutando de cada minuto passado no círculo familiar. Parecia que nada podia ensombrar o idílio familiar deles. Teresa sentia que a sua vida finalmente ganhou harmonia. As velhas feridas sararam, e pela frente espera apenas o bom. O coração dela, cheio de amor e gratidão, estava pronto para acreditar em novos horizontes felizes. Mas a vida, como acontece frequentemente, nem sempre corre calma e previsivelmente. Passado algum tempo, os acontecimentos obrigaram-nos novamente a olhar para a vida de novo. Antônio Pedro começou a notar que a sua saúde piorou. Ele não queria preocupar Teresa, mas o próprio problema não podia ficar sem atenção. Tornava-se cada vez mais difícil para ele esconder o seu estado de saúde. E um dia teve de lhe confessar: "Teresa, precisamos de falar", disse ele seriamente quando estavam sentados num ambiente isolado na varanda da casa dela. "Antônio, estás a assustar-me." O que aconteceu? Ela estremeceu, e o rosto dela adquiriu uma expressão tensa. "A tua saúde nos últimos meses cedeu um pouco. Eu preciso de fazer um check-up completo, e decidi não adiar mais isso. Receio que os resultados possam não ser os mais alegres." Ele falava baixo, mas pensativamente os olhos dele denunciavam uma profunda preocupação. Teresa sentiu como o coração dela apertou, as mãos fecharam-se involuntariamente, e a voz tremeu traiçoeiramente: "Eu quero estar contigo. Nada deve ficar por dizer. Eu estarei ao teu lado, seja qual for a resposta." Ela apertou fortemente a mão de Antônio à sua. Passaram várias semanas desde o momento do check-up. Claro, todo este período, Teresa esteve na origem agora da nova luta pela saúde de Antônio. O coração dela transbordava de preocupação e fé. E eis que chegou aquela manhã em que deviam saber os resultados. O médico chamou-os ao consultório. Com um rosto sério, expondo os resultados, ele tentava falar o mais calmamente e objetivamente possível. "O estado de Antônio Pedro requer realmente tratamento. Mas isso não é uma sentença. A medicina moderna é capaz de ajudar a lidar com tais dificuldades e, se seguirem as nossas recomendações, podem acreditar no melhor." Teresa sentiu uma emoção agradável. A consciência de que, embora seja difícil, mas há uma hipótese real de luta pela saúde da pessoa amada. Isso deu-lhe confiança. Antônio suspirou, sentindo o apoio e cuidado por parte da sua companheira. "Nós vamos conseguir juntos", disse ele, abraçando a família. "Paz e apoio. É o que eu preciso. Agora, obrigado por estares ao meu lado." A vida continuava. Teresa e Antônio Pedro passaram por muitas provações, continuando a apoiar-se um ao outro. Pedro estava ao lado, ajudando-os em tudo o que estava ao seu alcance. As relações deles resistiram sob a pressão do tempo e das dificuldades, provando que juntos podem superar tudo. Neste caminho aprenderam a valorizar cada momento, cada pequena coisa na casa. Deles reinavam novamente o riso e a alegria e o amor. Embora os tempos por vezes lhes atirassem dificuldades, eles sabiam que juntos são capazes de suportar quaisquer provações e preservar aquela frágil harmonia que construíram tão longa e pacientemente. Descubra mais histórias emocionantes como esta.